Olá pessoal, eu sou o Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito, e este é mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Dando continuidade ao tema do último vídeo, que foi a relação entre a Umbanda e a Quaresma, existe ainda um outro fator que se associa durante esse período, que é a utilização do Contregum. Quando a gente fala de Contregum, primeiro a gente tem que entender o significado dele, né? O que esta palavra significa, qual a simbologia que esse significado tem e qual a aplicabilidade dele na nossa religião, na Umbanda. O que nós vamos falar, pessoal, o que nós vamos abordar, ele tem um cunho restrito à nossa religião. O Contregum é muito utilizado no Candomblé, pela tradição do Candomblé, pelos fundamentos do Candomblé. Por que alguns terreiros de Umbanda utilizam o Contregum e outros não? É neste quesito que nós vamos nos ater, tá? Então acho que a primeira ideia que temos que ter, o primeiro conceito, é o significado de Contregum. A terminologia, o termo Egum, né, a tradução de Egum é morto, ou seja, desencarnado. Então, quando a gente fala de Contregum, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu vou utilizar o Contregum, obviamente, para afastar Egum. Só que se a gente for utilizar apenas a tradução, o Egum significa, como eu disse, o morto, desencarnado. Então, as nossas entidades, pela simples tradução, são Eguns. São espíritos que já passaram pelo plano terrestre uma série de encarnações e que agora se encontram no plano espiritual. Então, qual a simbologia que este Contregum tem na sua casa? Porque apenas pela simples tradução de afastar Egum, então você quer que afaste de você o seu caboclo, o seu preto velho, o seu Exu, a sua criança? São Eguns, pela simples tradução, né? Então nós temos que entender qual a simbologia disto. Lembrando que tudo isso começa no Brasil colonial, com as igrejas fechadas, com as imagens cobertas. A partir daí os negros também não cultuam os orixás nesse período, e alguns terreiros surgem com esta visão, com a simbologia, com a ideia que os espíritos de luz não baixam nesse período, ou seja, né, um jargão popular, quando os gatos não estão, os ratos fazem a festa, querendo simbolizar o quê? Os espíritos de luz não estão presentes, então agora o baixo clero espiritual vai fazer a festa. É agora que os quiumbas vão fazer a festa, os zombeteiros, os rabos de encruza, enfim, todos os espíritos de baixo clero. E na verdade, essa é uma visão que ainda muitas casas têm. Então, por isto, neste período, acreditando que os espíritos de luz não se manifestando e a casa estando aberta para a festa, né, que muitos espíritos de baixa evolução começariam a obsediar estas pessoas. Então utilizam-se no braço direito o Contregum com esta visão de que estas entidades do baixo clero não cheguem até esta pessoa, visto que as giras não estão acontecendo porque os espíritos de luz não estão em terra durante esse período da Quaresma. Como eu disse no vídeo anterior, nós não compactuamos dessa ideia, nós acreditamos que a Quaresma é uma visão cristã, né, uma visão do catolicismo, a qual não se enquadra na nossa forma de enxergar a Umbanda. Então a nossa casa não utiliza o Contregum, porque nós não acreditamos que os espíritos de luz ficarão neste período reclusos no plano espiritual sem virem assistir a quem necessita durante esse período. Então, para nós, tudo tem a mesma valia. Então, os espíritos, as nossas entidades continuam nos assessorando, os fundamentos da nossa casa continuam ativos, pulsantes. Então, a nossa tronqueira está ali pulsante, viva, ativa, o nosso congá, a mesma coisa. Todos os nossos fundamentos estão ativos e vivos, pulsantes, né? Então, tendo isto em vista, como o nosso terreiro não fecha nesse período e tudo continua normal, nós não acreditamos que exista essa necessidade. Até porque, se a gente for analisar,
na nossa concepção, não existe um prazo, um período para que esses espíritos de baixo clero, que na visão católica é intitulado os demônios, né? Abre-se um portal e os demônios avançam sobre a terra, sobre a humanidade. Como nós não acreditamos que isso tem um período, nós acreditamos sim, que assim como existem milhões de espíritos benéficos, né, em prol do benefício da humanidade, acreditamos que existam outros espíritos que não queiram a prosperidade e o bem geral, né, do planeta, enfim, da nossa humanidade. E não acreditamos que isso tem um tempo pontual para que eles fiquem cercando o nosso planeta, enfim, o nosso dia a dia. Por isso, como eu disse, como acreditamos muito na força dos nossos fundamentos, assentamentos e demais nas forças das nossas entidades, como eu disse, como acreditamos que as nossas entidades continuam presentes no nosso dia a dia, isso acaba não acontecendo, a gente acaba não fazendo este vínculo. Acho que isso é muito importante entendermos, né? Para nós, esse período de Quaresma, ele representa um momento assim como todos os demais. É um momento de reflexão, porque representa a ressurreição, né? A pré-ressurreição de Jesus, que para nós, para a Umbanda, foi o maior médium, né, que a humanidade já teve. Sim, traz algumas reflexões, mas não a este ponto, nem de fecharmos os terreiros, nem de usarmos o contregum, pois, como eu disse, o termo contregum, ele tem um significado simples e uma simbologia para cada casa, né? Para uma visão simplória, é afastar qualquer tipo de egum. Nisso, você pode estar afastando o teu caboclo, o teu preto velho, as tuas entidades. É isso que queremos? Não. E, como eu disse, como a nossa casa continua ativa, pulsante e viva 24 horas por dia, nós acreditamos na proteção que nós temos, obviamente, da nossa casa, e que não há essa necessidade de utilizarmos esse paramento. Como eu disse, não desacreditando ou criticando aqueles que utilizam, como eu falei no início, para cada um vai ter uma simbologia. Na nossa simbologia, como nós acreditamos que a espiritualidade permanece ininterruptamente ativa, nós não temos essa necessidade desta utilização. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenha esclarecido a quem porventura teve ou tenha a dúvida, né? E em breve nós voltaremos com mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Para quem ainda não se inscreveu, pessoal, vamos lá, se inscreva e vocês vão acompanhar todos os vídeos que serão postados e que são postados da Casa de Pai Benedito no canal Soldados de Umbanda. Axé a todos!